Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta sala de aula virtual que foi preparada especialmente para você. Aqui é o nosso espaço do saber, onde os nossos encontros serão sempre marcados com muita informação enriquecedora e que contribuirão para a sua formação. Na aula de hoje, nós vamos mergulhar num mundo muito rico em cultura, em saberes, em arte, em hábitos e que vai fazer compreender melhor um pouco do que nós somos. Sim, porque tudo isso tem a ver com a formação da nossa identidade enquanto cidadãos brasileiros. A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. Mas afinal, o que é cultura? Vamos ver juntos. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. O Brasil é muito grande, possui uma enorme extensão territorial e aqui já tivemos a presença de muitos povos que deixaram sua marca, como por exemplo os alemães, os africanos, os portugueses, espanhóis. Então, é comum a gente perceber nas sociedades das diversas regiões do Brasil características específicas que são, por assim dizer, herança cultural de um povo que ali habitou tempos atrás. No entanto, não obstante toda essa diversidade cultural que permeia o povo brasileiro, uma cultura em especial está presente em todos nós: a cultura indígena. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o quanto os hábitos culturais e sociais dos povos indígenas contribuíram na formação da identidade nacional brasileira. Primeiro, precisamos entender que a própria comunidade indígena é formada por povos diferentes no que diz respeito a hábitos, costumes e até mesmo a língua falada. Vamos ver então alguns exemplos sem nos atermos a uma etnia específica, só para a gente entender a origem da construção da nossa identidade. Existem comunidades indígenas que residem nas proximidades do rio Araguaia, pois acreditam que a sua criação, seus rituais de passagem, alimento e alegria são dados por ele. Podemos perceber que eles atribuem a sua crença a uma força superior, a um ser superior que tudo rege, assim como nós também temos as nossas crenças. Eles vivem do cultivo do milho, da mandioca, da batata, banana, do cará, da melancia, feijão e amendoim. Note que o cultivo da terra, a agricultura, tão presente na nossa vida e até responsável também pela economia nacional, é uma prática que vem lá dos povos indígenas. Eles prezam pela pintura corporal. Nós pintamos o nosso corpo, o nosso rosto através da maquiagem. Pintamos os lábios com batom, pintamos as maçãs do rosto usando blush. Tudo isso vem desse hábito, essa herança que nós trazemos da cultura indígena e que sim, é presente na nossa vida e na nossa identidade nacional. Eles dividem o trabalho. Fica para os homens a defesa do território, a abertura das roças, a construção das casas, a pesca e outros. E para as mulheres, o que resta fazer? Uma parte mais branda, um pouco mais amena, como, por exemplo, educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos, da criação dos filhos, da educação, da pintura e da ornamentação das crianças, entre outros.
Por mais que a nossa sociedade atual venha se reconstruindo em vários aspectos e novos conceitos vão se sobrepondo a outros, veja se não é uma estrutura a qual ainda estamos assentados sobre ela. O trabalho mais pesado fica a cargo dos homens e o trabalho de educação dos filhos, de cuidar da casa, das questões familiares, ficam sob a responsabilidade da mulher. Eles manifestam sua cultura em trabalhos em cerâmica. Olha o artesanato tão presente no nosso dia a dia. Hoje nós usamos bolsas trançadas, de palha, de fibra, usamos enfeites, bijuterias feitos de pena, de semente. Tudo isso vem dessa herança cultural indígena. Nas comunidades indígenas existe uma autoridade religiosa, que é o pajé. E ele figura ali como um sacerdote, o qual é responsável por todos os rituais religiosos. Nós também temos a nossa autoridade religiosa, aquela pessoa de referência nas instituições religiosas e também mantemos os nossos rituais. Um outro aspecto da cultura indígena. Eles utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições, para produzir efeitos hipnóticos e para também a procriação, para o casamento, puberdade, nascimento, morte, entre outros. Afastam flagelos, doenças, epidemias, também festejam as caçadas, vitórias e as guerras também. Muitos instrumentos de sopro e de percussão que nós temos hoje foram desenvolvidos a partir das flautas nativas dos índios e nos chocalhos com os quais eles produzem sons e ritmos percussivos. Os apitos, tambores que nós comumente usamos hoje também vieram da cultura indígena. Daí nós vemos o quanto a música popular do Brasil tem a influência da cultura indígena, sobretudo nos arranjos e no ritmo. E não podemos nos esquecer da dança, que vem junto com a música. Os índios contribuíram também com o nosso vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como, por exemplo, pindorama, anhanguera, ibirapitanga, itamaracá, entre outras. Nós utilizamos inúmeras palavras que provêm da língua indígena: guanabara, carioca, mingau, paraíba, peteca, catapora, pindaíba. São muitas palavras na nossa língua que têm a sua origem nas línguas indígenas. O folclore indígena é um conjunto de lendas e mitos que continua presente na cultura brasileira. Permanecem as lendas como o curupira, o saci-pererê, o boitatá, a iara, dentre outros. As músicas e danças folclóricas e as festas populares indígenas fazem parte da cultura brasileira, influenciando as manifestações artísticas em diversas regiões do Brasil. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos povos indígenas, como, por exemplo, andar descalço. O hábito de andar descalço é muito forte entre os povos indígenas. Dormir em rede, tomar vários banhos por dia, o hábito de pescar, a alimentação à base de mandioca e seus derivados, como, por exemplo, a farinha, o polvilho, e a crença na eficácia das plantas, as ervas medicinais, a fitoterapia. Então, temos a culinária, as festas, a dança, a música como elementos da nossa cultura, as quais herdamos também da sociedade indígena. Os povos indígenas também usavam a posição dos astros no céu para orientar os calendários agrícolas, sabendo qual o momento certo de plantar cada alimento. E esse conhecimento é utilizado pelos pesquisadores hoje em dia em favor da nossa agricultura. Por tudo isso e ainda muito mais,
nós concluímos que a cultura indígena é muito vasta, é muito rica e tem grande influência na nossa identidade de uma forma muito presente em nossa sociedade atual. Assim, todo esse conjunto representa raízes muito profundas, as quais temos que nos orgulhar, porque são a nossa história, a história do povo brasileiro. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história dos povos indígenas. Um abraço, tchau!